Um outro cara era o Amundsen, né? Amundsen, sim. também, né? Era um outro O cara... Amundsen tem história nos dois Os dois, polos. né? Exatamente. Os dois polos. E teve uma expedição, essa trágica, lá no Ártico, que dois barcos ingleses que tentavam achar uma passagem do Atlântico para o Pacífico pela parte de cima do planeta. Uhum. Eles tinham certeza que havia uma passagem, porém ninguém conhecia a passagem, né? E aí fizeram várias expedições e uma delas foi essa expedição com 2 barcos. Não me lembro quantos homens eram, mas era coisa de uns 80 e poucos nos 2 barcos, talvez um pouco mais até. Do Franklin, que era o comandante. E essa foi uma tragédia, porque morreram todos. Os barcos ficaram trancados no gelo. Eles eram muito precários de conhecimento da meteorologia, etc. E tal. Então, os barcos ficaram trancados no gelo e eles, em determinado momento, os que sobreviveram saíram caminhando para buscar ajuda e foram morrendo ao longo do caminho. E isso tudo foi descoberto muito tempo depois, porque descobriram os corpos, descobriram umas pilhas que eles faziam para sinalizar. Haviam relatos escritos nesses lugares de como foi o drama, né, da história eles inteira. foram contando a história. Ali também há boas evidências de ter havido canibalismo, porque eles não tinham o que comer, né? Entendi. Essa é uma história muito triste, muito, muito famosa, que é a Expedição Noroeste. E depois, mais tarde, a passagem foi realmente descoberta. Né? Que havia uma passagem, né? Então, os polos, sempre pelo rigor climático, sempre produziram essas histórias assim. Ou de incrível superação, como é o caso do Shackleton, ou de tragédias absurdas. A expedição do Franklin ficou 3 anos. Caramba! Então, eles foram morrendo aos poucos. Teve um outro detalhe nessa expedição que matou muita gente, que eles só descobriram depois, porque eles foram pioneiros em levar carne enlatada para consumo. Só que a carne foi mal preparada, mal envasada, né? Ao que consta por desleixo, má fé, enfim. E eles morreram de botulismo. Muitos morreram de botulismo. Caramba. Porque o preparo da carne ao ser colocado na lata não foi adequado e, ao longo de meses, aquilo foi gerando uma contaminação e os homens começaram a morrer. E eles não sabiam por que os homens estavam morrendo. Isso está nos relatos lá. Que doideira. E o mais impressionante é que esses 2 barcos chamavam-se Erebus e Terror, né? Terror. Esses 2 barcos foram encontrados também, como o do Shackleton. Caramba! Em bom estado, afundado, porque água fria também é a mesma coisa. Eles foram encontrados não tem muito tempo, coisa de meia dúzia de anos atrás, primeiro um, depois o outro, e agora estão sendo estudados pelos pessoal da Universidade do Canadá. Eles fazem mergulhos regulares com robôs e, às vezes, até mesmo com mergulhadores, porque não é muita profundidade. Entendi. Só é uma água extremamente fria e que eles só conseguem fazer essa operação durante 2 ou 3 semanas por ano, que é quando o tempo permite. E eles filmam dentro do negócio, é impressionante. Tem prato no lugar, né? Entendi. Porque eles ficaram no barco enquanto deu. E é um naufrágio em câmera lenta. Em câmera lenta, né? Ele vai, aí não quebra as coisas. Né? Então, eles filmaram lá, eu vi umas filmagens impressionantes. Tem livros, obviamente, não vamos retirar porque ele vai deteriorar, mas tem livros, que devem ser relatos que eles iam fazendo, escrevendo. Caramba. Eles têm os relatos que a tripulação foi deixando ao longo do caminho, na caminhada no gelo, para tentar achar a salvação. Aí isso eles têm. Mas no navio tem mais coisas, só que não dá para recuperar por possivelmente enquanto, né? Vai ser bem difícil. Que doideira. Mas é impressionante.